Boa noite, meus irmãos. Paz e graça em Jesus. Desse jeito, eu vou tremer aqui nesse púlpito, hein? Meus irmãos, é uma alegria poder retornar aqui à Igreja Presbiteriana Monte Sião. Aliás, de manhã eu não havia comentado, né? Esse mês de agosto desse ano, a nossa igreja lá completou 56 anos, não é? E estar aqui nesse período, né, de alegria, de júbilo, de gratidão a Deus pelo aniversário da igreja, é muito bom, né? É muito bom ter podido fazer parte da história da igreja, né, da Presbiteriana Monte Sião. Um pouquinho só, né? Um ano. Desses 50 anos, né? A gente ficou aqui um ano, né? E pudemos, pela graça de Deus, contribuir, né? Aprender, né? Levar uns puxão de orelha, né? Os seminaristas aqui, eu sei que a reverenda Vassi faz isso muito bem, não é? Para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, né? Para o nosso desenvolvimento, para que lá na frente, quando nós formos pastores, né? Nós erremos menos. É uma alegria, irmãos, estar aqui. Mas eu tenho comigo que a jornada da Igreja de Cristo na face da terra, ela não é uma jornada fácil, não é? 50 anos aqui nesse local, né? Desde o seu nascedouro, o reverendo Vassi, há 38 anos pastoreando, dirigindo essa igreja, né? Se os irmãos pudessem escrever um livro do cinquentenário, né, da Igreja Presbiteriana Monte Sião, quais seriam os capítulos desse livro? Né? O nascedouro, né? A plantação da igreja, a missão que chegou, né, e ajudou o trabalho a se estabelecer, os primeiros líderes, os primeiros membros, não é? Mas também a gente poderia dedicar um capítulo do livro para falar, né? Para escrever e relatar das grandes lutas e dificuldades que a Igreja de Cristo enfrenta na sua jornada de fé nesse mundo para se estabelecer, para pregar o Evangelho, para tornar o nome de Cristo conhecido entre as nações, né? Entre as gentes, entre o povo do Jardim São Luís, né? Entre o povo de São Paulo, entre o povo da Zona Sul. E nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos, através da Escritura, no Salmo 23, sobre uma reflexão sobre a nossa caminhada, sobre a nossa jornada de fé. Salmo 23. A palavra de Deus nos diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, nós somos Igreja de Cristo, chamados por Cristo para vivermos a fé, para sermos
fiéis aos propósitos e padrões de Deus. Por isso Deus nos escolhe, por isso Deus nos chama, por isso Deus nos trata como a menina dos seus olhos. Porque Deus espera que eu e você, onde quer que nós estejamos, sejamos uma testemunha da redenção e uma testemunha da boa nova de Cristo. Mas quando igreja, nós nos propomos a compartilhar o Evangelho, não é? Nós tomamos de forma decisiva a carreira que nos está proposta, não é? Quando nós resolvemos desfrutar, nos lançar nas alegrias do Evangelho, nas alegrias da vida cristã, nós vamos enfrentar alguns perigos perturbadores enquanto nós caminhamos, enquanto nós desenvolvemos a nossa fé. E o Salmo 23 é essa reflexão que o rei Davi faz da sua jornada. Não é? Só que o Salmo 23, ele é escrito a partir da perspectiva da ovelha. Davi, como pastor de ovelhas, ele está se colocando no lugar de uma ovelha. E ele está olhando para o supremo pastor da sua vida. Esse salmo, nesse salmo, Davi vai expressar a sua confiança e, ao mesmo tempo, a sua consciência no seu total desamparo para fazer aquilo que Deus espera que ele faça. E que nós também, como igreja, precisamos fazer, como povo de Deus, como líderes, como pastores, como presbíteros, como diáconos. Nós precisamos, irmãos, realizar a obra de Deus com confiança, é claro, com fé, como nós falamos pela manhã, mas também com a consciência de que sem Cristo, sem Deus, nós não daremos mais um passo. Nós nem chegaremos no ano 51, Monte Sião, ou 57, Abaíra. Porque a necessidade parte daquele que confia. Não é? Então, o Salmo vai expressar aqui, de forma muito clara, os fundamentos dessa relação que nós temos com o nosso Deus. Essa relação fundada na aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Não em termos de servo e senhor, mas de pastor e ovelha. E é dessa forma que eu queria que você olhasse para esse texto. Olhando para trás, não é? Aqueles que já estão aqui a longa data. Mas nós temos um futuro pela frente. Quando nós olhamos para trás, nós vemos aquilo que Deus já fez através da igreja. Nós conseguimos contemplar as dificuldades, as lutas, as vitórias, não é? As lágrimas, as alegrias. Mas há um futuro ainda pela frente. E nós não sabemos o que esse futuro ele descortina para nós. O que nós sabemos é que nós precisamos continuar a nossa jornada. A nossa jornada de fé não acabou, né? Nós apenas fizemos uma pausa para celebrar, para agradecer, para louvarmos ao Senhor por 50 anos, mas queremos avançar. Precisamos avançar até que Cristo volte, até que Ele venha buscar a sua igreja. Então, esse salmo, ele produz e deve produzir no nosso coração confiança. Ele deve estabelecer no nosso coração uma ponte de confiança naquilo que Deus pode fazer. Independente das circunstâncias, independente daquilo que virá nos próximos 10, 20, 30, 40, até chegarmos nos 100 anos. E eu queria compartilhar com você nessa noite, que através do Salmo 23, que na nossa jornada, na fé, na nossa caminhada cristã,
nós experimentamos, segundo o texto do Salmo 23, em primeiro lugar, a provisão de Deus. Davi diz nos versos de 1 a 3, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O caminho, quando nós experimentamos o caminho da fé, com confiança em Deus, nós recebemos a provisão que Ele tem para o seu povo. Mas precisamos começar, irmãos, essa caminhada com essa certeza, com essa convicção. Olha o que Davi diz no verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é? Essa é a única certeza que nós temos na nossa vida, não é? De que na nossa caminhada, na nossa jornada de fé, não é? A única certeza que nós temos é que Deus está conosco, não é? Por isso, nós podemos nos lançar, podemos demonstrar e viver essa confiança pessoal, não é? É assim que Davi começa o Salmo, estabelecendo essa tese no seu coração, essa confiança em Deus. E é isso que vai permear todo o restante do Salmo. Essa certeza, essa convicção de Davi de que o Senhor é o seu pastor e nada me faltará. Né? No dizer do texto, ele diz, o Senhor é o meu pastor pessoal. Não é? Ele tem um relacionamento comigo, mesmo ele sendo tão grande, tão poderoso, tão magnífico, tão sábio, ele se relaciona comigo, ele me conhece, ele sabe das minhas necessidades. E Davi, então, irmãos, vai usar aqui essa metáfora, né, do pastor e da ovelha, né? Davi sabia bem como cuidar de ovelhas, não é? E Davi aplica esse conhecimento que ele adquiriu ao longo da sua vida de forma muito bela, né? De forma muito sábia, de forma muito poderosa. Porque, meus queridos, a fé em Deus, ela é pessoal. Não adianta o pastor Vassi pregar, não adianta os presbíteros trabalharem com afinco, se nós não tivermos essa convicção no coração de que o nosso relacionamento com Deus é pessoal. A igreja não será salva pelo bom trabalho da liderança. A igreja será salva pela nossa fé em Cristo Jesus e de forma única, porque a fé em Deus, ela é pessoal. Nós precisamos conhecer a Deus de forma individual. Por isso, nós vemos na Escritura, no Antigo Testamento, Moisés relatando a história do povo de Deus e dizendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ele está dizendo para nós que a salvação ela é pessoal. Deus trata conosco de forma única, de forma pessoal, de forma individual. E por isso Davi diz aqui, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi tem essa certeza, essa convicção no seu coração, de que Deus caminha com ele, de que há uma intimidade no relacionamento com o Senhor, né? Ele diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ou seja, essa certeza, meus irmãos, essa convicção fornece para nós esperança, fornece para nós fé. E aí eu queria dizer para você, se Deus não é o seu pastor pessoal, tudo que Davi vai dizer a seguir, dos versos 2 a 6, não vai ser para você. Esse texto, tudo que vem abaixo, depois do verso 1, é só para aqueles que conhecem a Deus, aqueles que têm o Senhor como seu pastor pessoal. Toda a orientação,
toda a provisão, toda a proteção mencionadas nesse salmo são prometidas para aqueles que têm um relacionamento íntimo com Deus, o povo da aliança. Irmãos, talvez por isso, né, e muito provavelmente, com certeza por isso, lá em João 8, Jesus diz, né, eu sou o bom pastor. Ou melhor, João 10, né, me corrigindo aqui, João 10, 11 a 16, né, Jesus se identifica como um bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Aquele que não é pastor, não é o dono das ovelhas. Ele vê o lobo vir e deixa e foge. Né? Ele diz no verso 14, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, Davi, ele nos chama a atenção para nós olharmos para Deus nesse relacionamento, na dependência, na confiança do cuidado e da proteção de Deus. Deus é o nosso pastor. Né? Então, na nossa caminhada de fé, meus irmãos, nós vamos encontrar a provisão de Deus na nossa vida. Se nós confiamos em Deus, se nós cremos em Deus, nós vamos ser sustentados por Deus. Né? Deus cuida daqueles que o conhecem. Deus cuida daqueles que se relacionam com Ele. Deus cuida daqueles que têm fé na sua palavra, no seu poder e na sua graça. Por isso, Ele cuida de nós. Não é? E Davi, então, declara essa confiança. Não é? Mas ele continua no verso 2, quando ele diz assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O pastor, meus queridos, quando nós confiamos nele, o supremo pastor das nossas almas, ele dá descanso às suas ovelhas. Eu não sei se você já teve a curiosidade de ler alguma coisa sobre as ovelhas. Como é esse animal, não é? Muito comum na Palestina, né? E Davi, por si só, conhecia muito bem esses animais, não é? Mas eu queria, de forma bem rápida, bem sucinta, trazer alguns detalhes importantes para você aqui, que vai nos ajudar melhor a compreender o texto e porque Davi usa, não é? Essa relação pastor e ovelhas. As ovelhas, elas são animais que precisam de todo cuidado, né? E aqui Davi diz que ele me faz repousar em pastos verdejantes, mas a menos que esse lugar esteja apropriado, esse lugar esteja cuidado, e esse lugar onde elas vão deitar seja bem conhecido do pastor, elas não vão se deitar, a menos que 4 requisitos sejam cumpridos. Em primeiro lugar, elas não vão se aquietar, elas não vão se deitar, se elas não tiverem livres do medo. Se a ovelha suspeitar que há um perigo ao redor, se há alguma fera ali espreitando, elas não vão deitar, elas vão se recusar a deitar. Não é? Mas há uma outra coisa, elas andam em bandos, né? Em manadas, né? Em grupos. E a menos que elas estejam livres do atrito umas com as outras, elas também não vão se aquietar. E o pastor precisa lidar com isso, com o atrito que existe entre as ovelhas. Se elas não forem livradas de moscas e parasitas, elas também não se deitarão. Elas não descansarão, elas não se relaxarão naquele momento ali. Não é? E por fim, se elas não tiverem
né, livres, né, ou saciadas da sua fome, elas também não se deitarão. Então, o pastor ele tem que cuidar das ovelhas, né, livrá-las do medo, livrar do atrito de umas para com as outras, das moscas, né, dos parasitas e da fome, para que elas possam, então, descansar. Somente quando o pastor fornecer tudo isso para elas, é que elas vão realmente descansar, né? Quando ele fornecer confiança, e elas vão entender que não há perigo, elas podem seguir a ordem, elas podem seguir a direção do pastor. Somente quando elas estiverem livres do medo, descansadas, não é? Libertas do atrito, da indisposição umas com as outras, elas não descansarão. Irmãos, e quando nós percebemos isso, nós vemos como o nosso Deus cuida de nós. Como é difícil a gente colocar a cabeça no travesseiro, né? E dormir quando nós estamos com problemas. Quando a igreja não vai bem, né? Quando as dificuldades estão batendo a porta, quando os desafios da sociedade se levantam para sobrepor contra a igreja, não é? As dificuldades no lar, na família, os problemas com os filhos, né? Os atritos nos relacionamentos interpessoais, seja na família, seja na igreja, não é? E Deus envia os seus pastores para cuidar da igreja. Então, na nossa jornada de fé, a igreja encontra em Deus o descanso necessário. Por isso Davi diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A vida cristã, meus irmãos, é fato, não é uma licença, um aval de que a gente não vai ter problema algum, de que a nossa caminhada vai ser plena, né? Assim como o mar sem onda, né? Sem marola, né? Parece uma lâmina. A vida cristã não é um cheque em branco que a gente não vai ter problema, a gente vai ter dificuldade. A diferença é que nós temos um pastor que cuida de nós, um pastor que nos sustenta, um pastor que nos livra do medo, um pastor que nos dá sabedoria, para que a gente possa, com maturidade, enfrentar as dificuldades de uma igreja que cresce, de uma igreja que desenvolve. Quando os problemas interpessoais começam a aparecer, né, a gente agir com sabedoria, com graça, com amor e tratar os problemas e mostrar o caminho da paz, o caminho da salvação. É Deus que cuida, que nos alimenta, nos dando pastores fiéis à palavra de Deus, né, que há 38 anos nos alimentam com a palavra de Deus de forma fiel, né, de forma submissa à Bíblia Sagrada, aos princípios de fé, aos símbolos de fé da igreja. E assim, meus irmãos, assim como o pastor aqui cuida das suas ovelhas, ele livra as suas ovelhas do perigo, do medo, dos problemas, Deus também cuida de nós. E é assim que Deus faz na nossa jornada de fé. Na nossa caminhada, Deus cuida de nós. Deus sustenta a nossa vida. A parte final do verso 2, né, quando Davi diz em pastos verdejantes. Imagina, você consegue contemplar no Oriente um pasto verdejante assim? Ou seja, pastagens verdes no Oriente é um elemento sazonal. Só acontece no final do inverno e no início da primavera, só. Né? E aí o pastor tem que levar as ovelhas para outro lugar, né, onde há pastagem. Mas ele sempre está conduzindo, né, a ovelha nos melhores pastos.
Irmãos, e graças a Deus, né? Que o cuidado de Deus com a sua igreja, ele não é sazonal. Deus cuida da sua igreja, Deus cuida de nós, diariamente, diuturnamente. Desde a hora que você abre os seus olhos lá no seu quarto, que você coloca o seu pé para fora da cama, Deus já preparou o seu dia, para que você desfrute do cuidado, do amor, da graça e da misericórdia de Deus. O cuidado de Deus para com a sua igreja, ele não é sazonal, mas ele é constante, ele é abundante, ele é um cuidado fiel, não é? Muito facilmente a nossa vida, ela vai tendo as suas mudanças, né? E aí nós ficamos, por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Por que eu tenho que ir para lá? Por que eu tenho que ir para cá? Né? Mas Deus cuida de nós. Ele nos conduz na sua presença. Ele nos leva e nos conduz segundo a sua misericórdia, né? Ele conduz as suas ovelhas, ele leva-nos para as águas de descanso, né? Ele dirige as nossas vidas. Jesus fornece o alimento necessário. Por isso ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Não é? Jesus cuida do seu povo. Jesus sacia a nossa fome espiritual. Jesus sacia a nossa sede espiritual. Jesus cuida de nós, assim como Davi olha para Deus como ovelha e mostra a sua confiança no cuidado e na provisão de Deus. Verso 3, queridos, ele diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, né? Ou seja, ele restaura a nossa alma, ele cuida de nós, né? Paulo diz lá em 2 Coríntios 4,16, ainda que o nosso homem interior esteja perecendo, não é? Ainda que nós estejamos enfrentando grandes lutas, grandes dificuldades, grandes batalhas exteriormente, mas interiormente, né? Paulo diz, o nosso homem interior está sendo renovado dia após dia, porque Deus nos refrigera a alma, Deus nos guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Então, queridos, o bom pastor dá descanso ao seu povo, o bom pastor nos livra do fardo do pecado, Deus nos livra dos esforços fúteis, Deus salva a nossa alma. Por isso, Jesus diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra de Deus renova a nossa alma, reaviva a nossa fé, a nossa esperança. A palavra de Deus traz paz, a palavra de Deus traz alegria. Como eu disse pela manhã, né? A palavra de Deus traz esperança ao nosso coração no mundo de desesperança. Então, queridos, na nossa jornada de fé, na continuidade da caminhada da família Monte Sião, guarde isso no seu coração. Deus sustenta o seu povo, não é? Deus sustenta, Deus cuida do seu povo, né? Ele é a nossa provisão nessa caminhada. Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, vem da sua bondosa mão. Mas eu quero ainda nós avancemos um pouquinho no Salmo, no verso 4. Nessa caminhada, meus queridos, de fé, nessa caminhada, na nossa jornada de fé aqui na terra, nós também experimentamos, nós vivenciamos a proteção de Deus. Davi diz no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum,
porque tu estás comigo. O teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Meu querido, ainda que a nossa jornada não seja fácil, confiemos na provisão de Deus. Davi agora se volta da provisão que Deus nos dá na nossa caminhada para a proteção. Como seu pastor, o Senhor o protege do vale da sombra da morte, do mal, dos inimigos, não é? Dos inimigos que o impedem de viver na presença de Deus, que causam mal, não é? Que causam a ele dor, tristeza. E Davi confia então, meus irmãos, na proteção de Deus. O Senhor nos concede mais do que sua presença. Ele nos concede o seu poder. Ele diz: a sua vara e o seu cajado me consolam, né? Ou seja, a vara afugenta o inimigo, não é? Enquanto o cajado ele traz as ovelhas, né, para o cuidado de Deus. Jesus é o nosso bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas, não é? E como é bom saber que nós estamos protegidos, que nós estamos guardados, né, sobre o poder de Deus, né? Esse poder que Cristo venceu a morte, que Cristo derrotou o último e maior inimigo das nossas vidas, não é? Isso nos dá, queridos, grande conforto nessa vida. Saber que ainda que nós passemos por lutas e por dificuldades, nós temos um Deus que protege as nossas vidas, que cuida. Por isso Jesus diz lá em João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Queridos, a prova maior da proteção e do cuidado de Deus está aqui nesse versículo. Que Cristo nos amou e nos amou até o fim. E ninguém vai nos tirar. Ninguém vai nos arrebatar da mão dele. Ele nos segura com um braço forte, com poder e com graça. Nós éramos ovelhas perdidas, não é? Mas Deus nos encontrou, Deus nos alcançou em sua infinita graça e misericórdia e nos trouxe para a sua presença. Por isso Lucas diz, né, que Jesus veio buscar e salvar os perdidos, né? Cristo veio nos salvar. Cristo veio trazer salvação, né? E juntamente com a salvação, proteção das nossas almas, proteção na nossa vida. Verso 5, Davi agora vai lidar com seus inimigos. Ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Agora Davi muda um pouco o tom do salmo, né? Deus agora, ele deixa de ser o seu pastor para ser um anfitrião, né? Deus agora vai cuidar dos nossos inimigos, né? Deus vai tratar, né? Davi aqui antecipa o futuro, né? Davi entende que Deus, o seu supremo pastor, ele cuida. É Ele quem nos dá a vitória na presença dos nossos inimigos. É Ele que vai preparar uma mesa para que nós sentemos com Ele e comemos
né? E desfrutemos da vitória juntamente com o nosso pastor. Deus nos faz assentar, irmãos, na presença dos nossos inimigos, né? Ele nos unge com óleo, Ele enche o nosso cálice, Ele nos faz transbordar. Nós temos essa promessa do cuidado de Deus, essa promessa da beneficência de Deus, da proteção de Deus conosco, que será a nossa companheira por toda a vida. Ele diz o verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi está nos dizendo aqui, irmãos, que a nossa caminhada, ela pode ser dura, ela pode ser difícil, né? Mas nós vamos contar com a provisão de Deus, nós vamos contar com a proteção de Deus, mas ela vai terminar em celebração, ela vai terminar num grande banquete, onde nós estaremos com Cristo na glória, né? Vislumbrando a derrocada, né, de todos os nossos inimigos. Essa é a promessa que o texto aqui traz para nós, não é? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Depois dessa jornada de perigos, de lutas, de dificuldades, de desafios, Deus está preparando um lugar de descanso eterno para as suas ovelhas. Assim como Deus havia preparado a terra de Canaã para o seu povo, né? Toda aquela terra do Oriente Próximo, margeada pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, né? Mas nós esperamos também de forma ansiosa a nossa Canaã celestial, né? E é para lá que nós vamos, é para lá que nós estamos caminhando, né? É para lá que nós seguimos. Enquanto a nossa jornada não termina, não é? Enquanto nós caminhamos com Deus, juntos, na mesma fé, no mesmo Deus, na mesma esperança, no mesmo amor, Deus protege, ou melhor, Deus sustenta o seu povo, Deus provê tudo aquilo que o seu povo precisa, e Deus também protege o seu povo. Mas Ele nos aguarda, meus queridos, na Canaã celestial, para onde todos nós vamos. Se não partirmos antes dele voltar, né? Quando ele vier para buscar a sua igreja, nós estaremos com ele. Então, descanse o seu coração. Confie em Deus. Deus é o seu pastor. Deus cuidou da igreja já há 50 anos. E a Bíblia diz que Ele não muda. Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Mas que nos próximos desafios que virão, que você tenha essa certeza no seu coração. Você faça essa mesma profissão de fé que Davi fez. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? Porque Ele é o seu provedor. Ele que provê todas as suas necessidades. Ele conhece tudo aquilo que você precisa. Né? Até mesmo quando você estiver precisando de um puxão de orelha, Ele vai te dar. Você estiver precisando de disciplina, Ele vai enviar. Porque Ele cuida de nós, Ele nos ama. Mas também se lembre que além da provisão, Deus envia a sua proteção. Deus guarda o seu povo. Deus cuida do seu povo. Né? O propósito de Deus é nos levar, né? É nos conduzir para a sua casa, para a sua presença, para sempre. Né? Por isso Ele nos salvou, por isso Ele nos chamou, por isso Ele nos alimenta, Ele cuida de nós. Por isso Ele nos dá o seu Espírito,
para que nós possamos realizar a sua obra, né? Por isso que ele revelou a nós a sua palavra, para que por meio dela nós possamos caminhar, nós possamos ser orientados, não é? Por isso, irmãos, ele renova a nossa alma diariamente, renovando o nosso ânimo, a nossa esperança, o nosso amor pela igreja, o nosso amor para servirmos ao Senhor na igreja, e nos guia no seu caminho. Este mundo no qual nós estamos inseridos, ele vai continuar sendo um mundo mau, né? E o próprio Jesus diz que as coisas ainda vão piorar ainda mais, mas tenha essa certeza no seu coração, tenha essa convicção da presença de Deus com você, na sua vida, na sua caminhada. Não importam os desafios, não importam as lutas que virão, tenha essa certeza, não é? De que Deus cuida de você, de que Deus te protege. E que os nossos inimigos, os inimigos da igreja, já estão derrotados. A nossa vitória já está garantida pela bondade e pela misericórdia de Deus. O propósito de Deus, meus irmãos, é que tudo esteja diante dele no final. E que Deus nos abençoe como igreja. Que Deus continue derramando bênçãos sobre a igreja, sobre a família Monte Sião. Que Deus continue trazendo outros para fazerem parte da igreja. Que os irmãos continuem trabalhando com afinco, com fidelidade, com amor, né? E que Deus os use poderosamente para que a igreja cresça, que a igreja se desenvolva, que a igreja se fortaleça na fé e no conhecimento de Jesus, sabendo sempre que o nosso Supremo Pastor está sempre olhando e cuidando de nós, com a sua provisão e com a sua proteção. Vamos orar?